Associação de Moscou das Igrejas Adventistas do Sétimo Dia apresenta: Deus faz os solitários viverem em uma família, mas os rebeldes habitam em terra seca. Eu fui convocado para o exército no ano de 1954 e eu fui parar lá em Baku, a capital do Azerbaijão, às margens do Mar Cáspio. Foi lá que a nossa unidade serviu. Havia essa tropa de proteção às margens do Mar Cáspio. E enviaram a minha ficha para lá, para essa unidade. E então eles ficaram sabendo lá que eu pertencia a uma seita. E ali havia um comissário político que não gostava nem um pouco das pessoas que falavam sobre Deus. E ele quis me dar um susto. E daí eles me enviaram para uma ilha. Agora a gente vai ver como você vai se comportar. Se o teu Deus vai te ouvir ou não. Eu não tenho mais como provar o que aconteceu, porque já faz 60 anos que essa história se passou. A respeito do que na época aconteceu com o Ivan nessa ilha, foi escrito detalhadamente no livro do Pavel e da Anna Matsanov, Pelo Caminho Espinhoso. Nós decidimos procurar o Ivan Apalnik, não somente para ouvir esses relatos em primeira mão, mas também para procurar saber o que se deu da vida dele depois dessa história. Na Ilha Deserta. Uma história baseada no livro da Anna e do Pavel Matsanov. Pelo Caminho Espinhoso. Como há 60 anos atrás, hoje Ivan Apalnik vive na vila de Letkivka, na região de Vinnytska. E a despeito da idade e dos problemas de saúde, ele se lembra bem dos seus anos de juventude. Aqui é eu com a família Primak, eu fui numa reunião da igreja. E aqui a gente tinha uma igreja. Nem o edifício, nem as paredes mais existem. Agora tem flores ali. Mas ainda dá para ver a fundação ali. Aqui havia uma parede, a parede frontal. E esse edifício, ele tinha uma janela voltada para o sul. E desse lado aqui era a igreja. E daquele lado ali, ó, era onde moravam os pais. O meu sogro, a minha sogra e a Ania. E eu notei ela e acabei casando com ela. Nós nos casamos e daí nasceu o nosso filhinho Pavel. E daí um dia eu trago ela para casa, vindo da maternidade. E no outro dia de manhã, já com a mochila nas costas, eu vou pro escritório de alistamento militar. Ou seja, o exército me pegou. Ao ser convocado pelo serviço militar, Ivan começou o seu caminho espinhoso da fé. Mas disso na época ele nem fazia ideia. E essa daqui é a minha mãe, ela estava escrevendo um livro. Ela sempre foi muito de escrever. Na época que ela frequentou o seminário, ela era uma escrivã. Anna Grigorievna Matsanova. Foi ela quem pela primeira vez teve a ideia de registrar a história dos adventistas do sétimo dia. Em 1928, ela se formou no seminário em Suji, perto da cidade de Riga. De acordo com a tradição, os formandos tinham que escolher um lema, que sintetizava o objetivo de vida daquela turma e de cada um daqueles estudantes. A turma de Anna Grigorievna escolheu adotar o lema Pelo Caminho Espinhoso em Direção à Eternidade. No fim do ano de 1947, nós nos mudamos para a União Soviética, para uma cidade perto de Moscou. E quando nós nos mudamos, nós passamos a morar num apartamento que, como é que eu posso dizer, era tipo um dormitório, junto com o irmão Grigoriev. Por isso a gente vivia como uma família só. Ele sempre vinha até nós e contava da vida que ele passou, começando lá desde a Rússia Imperial. E a minha mãe, ela procurava escrever tudo o que ele contava. E quando ele percebeu isso, ele disse: Anna Grigorievna, você sabe o quão perigoso isso é?
Se por acaso acontecer uma batida aqui em qualquer uma dessas noites, se alguém vier até aqui e encontrar essas suas anotações e ver a sua letra, você com certeza vai ser presa. Então faça isso de uma forma que não dê para perceber, ou então apenas guarde na memória as histórias que eu te conto. Hoje não faz nenhum sentido guardar registros escritos à mão, mas durante a União Soviética era proibido qualquer literatura religiosa. Aqui tinha uma tábua no chão que se abria, e era aqui que se guardavam os manuscritos do livro Pelo Caminho Espinhoso. Depois era só colocar um tapete por cima que não dava mais para ver. O esconder desses manuscritos era uma coisa sem fim. Era num canto num depósito, ou alguns desses manuscritos eram escondidos debaixo da terra, ou alguém levava para os nossos parentes na Letônia, eles escondiam no porão, ou tapavam com cimento dentro de um buraco na parede, porque era muito perigoso. Na casa do pastor Matsanov, poderiam aparecer a qualquer momento agentes do Comitê de Segurança Nacional, a KGB. Se eles encontrassem essas anotações sobre a vida dos cristãos, imediatamente indiciariam o pastor Matsanov por atividades antissoviéticas. A respeito disso, ninguém sabia, absolutamente ninguém. Nenhum pastor, nem ninguém sabia. A única pessoa que sabia disso era o Pyotr Stepanovich Kulakov. Os anos se passaram, Stalin já havia morrido, e quando começaram a libertar as pessoas, muitas delas vieram até nós, e para minha mãe, é claro, isso era algo muito importante, porque ela conversava com eles, eles contavam tudo, e ela procurava registrar tudo o que havia acontecido. Quando nós moramos em Rostov, ou na Sibéria, ela constantemente se encontrava com pessoas e escrevia as experiências delas. Ao mesmo tempo, Ana Grigorievna entendeu que não haveria um título melhor para dar um livro sobre a história dos crentes do que o lema dos formandos da turma dela, Pelo Caminho Espinhoso. E a história sobre esse soldado chamado Ivan, ela intitulou de Na Ilha Deserta. Mas agora, as duras ondas da vida lançaram-no na praia de duras provações. Ele decidiu permanecer fiel a Deus em meio a quaisquer circunstâncias, e o santo dia de sábado não violar. É claro, naquela época não tinha sábado livre como hoje, por exemplo. Então havia uma pressão. Eles decidiram reeducá-lo e lidar com essa questão de maneira rigorosa. Argumentaram, persuadiram, prenderam ele no sábado, mas todos os seus esforços foram em vão. E ali tinha um oficial, um comissário político, que não gostava nada de quem falava de Deus. Nessa unidade, todo mundo tinha medo desse comissário político. E ele decidiu zombar de mim para poder me assustar um pouco. Eles pegaram e me levaram para uma ilha qualquer. Eles disseram, vamos ver como você vai se comportar aqui. Vamos ver se o seu Deus vai te ouvir ou não. E eu disse, tudo bem. O pão que eles me deram eu comi naquele mesmo dia. E nos próximos 2 dias eu não comi nada. Então eu orei, andei de um lado para o outro um pouco. E depois as minhas pernas começaram a doer, porque eu já estava com fome. Ao se levantar de uma oração, ele viu que havia no mar, não longe da ilha, um navio de pesca, um arrastão. Ao ver uma pessoa numa ilha deserta, os marinheiros baixaram um bote, remaram até ele e perguntaram, por que você está aqui? Como você veio parar aqui? O que você está fazendo aqui?
Ele contou que era um crente e, por ter se recusado a trabalhar no sábado, colocaram-no num bote e o levaram para uma ilha e disseram que o seu Deus te alimente e te traga água aqui. Os pescadores, ao ouvirem, não disseram nada e voltaram para o navio. Ivan se arrependeu de ter contado a eles sobre suas convicções, mas depois de algumas horas ele viu que os pescadores estavam voltando. Eles trouxeram para mim metade de um pão, um peixe, me alimentaram, me deram água e foram embora fazer o que eles tinham que fazer. Voltaram a pescar. Eles disseram, não fique com medo, você não vai morrer. Que bom que ficamos sabendo sobre você, que você está aqui. Eles também disseram que perto dessa ilha nunca se pescava porque ali não havia peixes. Mas que hoje de manhã eles viram que peixes em grandes cardumes se dirigiam justamente em direção à ilha. Este teu Deus ajudou a você e a nós. Você sobreviveu e nós pudemos pescar muitos peixes, disseram eles. Assim, de uma forma milagrosa, peixes guiaram pescadores até um soldado numa ilha deserta. E eu passei mais um tempo ali, e vieram 2 soldados num bote motorizado. Vieram, me levaram para um hospital. No hospital eu passei 1 dia e meio, e depois me levaram até a unidade. Quando eu cheguei ali na unidade, o comandante do quartel mandou me chamar. E esse comandante, ele perguntou, o que te interessa fazer com o comissário político? Você quer se vingar dele? Eu disse, jamais. No céu há um Deus, deixa que ele resolve isso. E até o fim do meu serviço militar, eu não ouvi mais falar desse comissário. Eu não sei se transferiram ele para algum outro lugar, ou ele foi para algum outro lugar, ou o que aconteceu com ele. Você não precisa dele. Acabou. Você pode ir e terminar o seu serviço militar em paz. Eu levantei as mãos para os céus e disse, Senhor, glória a ti e gratidão, porque tu me ajudastes a resolver essa questão e não deixastes que eu ofendesse o teu santo nome. O chefe do quartel, o tenente-coronel, passou a mão no meu ombro e ele disse, pode ir para o seu alojamento. Vai e descanse. Isso é tudo. Ao retornar do serviço militar, Ivan arranjou um emprego como mecânico numa garagem no Distrito Central, onde ele trabalhou durante toda a sua vida. E o incrível é o seguinte, Deus pode, através de pessoas simples como essas, realizar coisas extraordinárias. Aqui morava uma mulher com o marido dela. O marido morreu. Ela ficou sozinha. A gente morava na vizinhança aqui. Nós morávamos aqui e também éramos amigos. E depois ela ficou doente, ou seja, adoeceu. E ela disse, Ivan, você não quer comprar a minha casa? Você é a pessoa que por direito tem prioridade na compra da casa. Depois os nossos amigos, parentes. A gente está te oferecendo primeiro. E daí então nós pensamos, eu e a Ana,
Certo, então a gente vai comprar. Aqui era verde, a casa não era desse jeito aí na época. Nós pensamos, vamos comprar uns materiais de construção, vamos construir aqui um acabamento com tijolos. A gente mudou um pouco as janelas, as portas. A varanda já não é mais a mesma, a gente fez outra. Nós fizemos tudo do jeito que precisava ser feito. E o Jandalinovic, sabe quem que é? Ele é italiano. Ele sugeriu que a gente mudasse a igreja para cá. E nós concordamos. Ah, então que assim seja, vai ficar perto para a gente vir na igreja. Deus faz que o solitário more em família. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Deus não abandonou Ivan naquela ilha deserta, mas conduziu-o para o lar. Assim também, Deus realizou as expectativas e esperanças do Pavel e da Anna Matsanov. O registro deles sobre a vida dos crentes foi publicado. E meus pais pensavam, quando que vai chegar o tempo, quando nós poderemos tirar esses registros do esconderijo? E depois de passar talvez uns 30 anos, eles decidiram juntar todos os registros que tinham. Tiraram tudo que estava nos porões, juntaram tudo, reuniram esses registros e começaram a transcrever ele numa máquina de escrever. E assim eles publicaram o primeiro livro datilografado. Que felicidade que isso foi! E isso foi já no fim, podemos dizer assim, dos anos de vida dos meus pais. Mas foi uma felicidade imensa quando eles viram que o livro deles já havia sido impresso por máquinas de escrever. Então chegaram os anos 90, e daí nós começamos a pensar a respeito de que talvez nós poderíamos publicar o livro de verdade. Os meus pais, eles sonharam, pensaram e acreditaram que um dia isso seria possível. A minha mãe até mesmo juntava fotografias que hoje estão publicadas nesse livro. E nós pensamos, como é que vamos fazer isso? Foi muito difícil. E no ano de 1995, o Meshcheryakov publicou esse livro, Pelo Caminho Espinhoso. E isso, é claro, foi um grande acontecimento nas nossas vidas. Mas isso os meus pais não viram e nem ficaram sabendo. E todas essas memórias, elas são necessárias para todas as gerações futuras, para que saibam como prosseguir pelo caminho espinhoso para chegar à eternidade. Nesse filme trabalharam autor do script, operador e diretor Yuri Zakhvatev, redatora Ana Karmazenuk, música Benjamin Belan, Pelo Caminho Espinhoso, Kevin MacLeod, A Singular Perversion, produtores Sviatoslav Muzyczka, Pavel Gonchar, Andrei Shiglov, agradecimentos especiais a Nadezhda Gonchar, a família do Ivan Apalnik e Alexei Aparin.